Fala, meus amores, minhas paixões. Tem gente apaixonante nesse canal. Tem gente apaixonante nesse canal. Faço questão de fazer as minhas coisas com muito amor por essas pessoas, óbvio. Quando você tiver uma dúvida, pergunta. Não tenha medo de perguntar se é uma dúvida legítima. Se você não estiver sendo preconceituoso ou agressivo, você vai ser muito bem recebido. Se você estiver sendo preconceituoso, às vezes sem perceber, você será informado. E tudo na maior educação. Bom, eu estou dizendo isso porque tem rolado uma discussão muito intensa ultimamente a respeito do que é politicamente correto. Às vezes uma brincadeira lá do passado, que era só uma brincadeira, hoje em dia é uma ofensa. E a gente precisa ficar atento a essas mudanças. Não dá para ficar preso àquele pensamento do passado, onde gay era achincalhado pela sociedade e era só uma piada. Os pretos eram achincalhados pela sociedade. Até na televisão era muito comum fazer piadinha usando o preto como degrau para fazer os outros rirem. Isso pode ter sido engraçado, não para os pretos e em outra época. Hoje a mudança chegou e junto com ela veio uma revolução. Então, bem-vindos de novo, eu sou a Léo Áquila e nesses tempos modernos muitas mudanças estão acontecendo. E por que há tanto discurso de ódio? Por que há tanta guerra? Simples, porque muitas pessoas não querem aceitar o fato de que somos todos iguais. Que a cor da sua pele não interessa, não importa. Que o seu gênero é você com seu gênero, não importa para o outro. Mas as pessoas, quando eu digo as pessoas, estou falando da humanidade como um todo, porque não é uma questão de fazer um recorte só para o Brasil, é uma questão mundial, as pessoas não aceitam o diferente. Ser diferente, portanto, se torna um ato de humildade, e não de arrogância, e não de vaidade. Porque para você ser humilde, você tem que ser, para você ser o diferente, você tem que ser sempre o errado. Você foge à norma, por isso, anormal. Entendeu? Anormal de fugir à norma. Uma norma que não nos cabe mais, porque não somos feitos para viver em caixinhas, cada um na sua caixinha. Não é caixinha, é um planeta onde todos nós habitamos e precisamos ser respeitados. Por exemplo, a discussão master do momento, a discussão dos pretos. Legítimo, né, gente? Anos e anos e anos de escravidão, de inferioridade, de negligência, de descaso, desamor. Isso, pessoal, não cabe mais. Essa luta já vem de anos e anos e anos. Na década de 60, na morte de Martin Luther King, as pessoas já iam às ruas, os pretos já iam para a rua gritar por direitos. O que aconteceu de lá para cá? Que parece que caiu no esquecimento, as pessoas relaxaram, o racismo aí imperando em algumas situações, os negros sempre sendo considerados inferiores. Para, caramba! Desde quando cor de pele determina o caráter de alguém? Isso é um conceito errôneo, imposta por uma sociedade dominante branca, que num contexto histórico colocou o negro como sendo uma raça inferior. O preto, porque é outra questão que está sendo discutida, negro ou preto? Coloquei essa questão aqui no meu canal bem recentemente e o que eu descobri? Deixei que os pretos falassem por si. É assim que tem que ser. Muita gente me pergunta, mas é trans ou travesti? E eu vou falar sobre isso agora. Mas só fazendo um recorte aqui para a causa dos pretos, quando a gente discutiu sobre isso, eu fui ler sobre muitas coisas e recebi inúmeras mensagens. E eu descobri que se você é branco e tem orgulho de ser branco, branco e preto é cor preto. Não tem esse negócio de negro. Tá entendendo? Foi isso que eu aprendi agora. Eu tinha ouvido o Babu falar sobre isso lá no Big Brother. Que ele é preto. E que as pessoas têm orgulho dessa cor. E eu fiquei sem entender, mas quando eu falo preto, eu fico com medo de estar ofendendo. Então eu falo negro, e aí eu sou criticada. Eu falei negro outro dia, que fui muito criticada.
Mas a gente vai demorar um tempo para raciocinar sobre isso, para entender, mas tem que entender. Porque a gente está passando por essa mudança. A internet não nos deixa mais esquecer dessa luta. Uma luta que antigamente eles vinham, lutavam, a falta de divulgação, os brancos, a mídia, ficava por isso mesmo. Hoje não. Hoje nós temos voz. Todo mundo tem voz. E nós estamos lutando por uma igualdade. Então, se você gosta desse tipo de piadinha, é melhor pedir para descer, porque esse planeta não tem mais lugar para você. E aí, inspirados nas histórias dos pretos, das mulheres, do empoderamento feminino, do empoderamento negro, a classe LGBTQIA+, todo o alfabeto que couber aí, também acordou. Não aceitamos mais algumas brincadeiras. Por exemplo, quando o Neymar veio agora falar do ex-namorado da Nadine, que é a mãe dele, num bate-papo, num áudio que vazou no bate-papo, qual foi o termo que ele usou para tentar diminuir o rapaz? O viadinho do Thiago. Oi? E desde quando ser viado serve como piada ou serve como argumento para diminuir uma outra pessoa? Eu sei que isso é piada comum entre os homens, mas nesse tempo moderno não cabe mais. Porque por causa dessa piada, uma coisa que nasceu inocente, uma piadinha desse tamanho, vira um problema desse tamanho para quem está sentindo na pele o que é ser um viado. No meu caso, por exemplo, sempre me perguntam, te chamo de travesti ou de transexual? Eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Eu já vi várias trans explicando isso 1 milhão de vezes, mas a gente não cansa de explicar com carinho e amor, porque a gente sabe que tem gente que realmente quer aprender, porque quer se referir a gente sem nos ofender. Entenda que, à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai tirando a venda dos olhos. Antigamente tinha um conceito na própria classe que era assim, umas eram travestis, outras eram transexuais. A transexual se achava superior a quem é travesti. Acredita? Pasmem. E sabe por quê? Porque travesti, não, naquele segmento, naquela nomenclatura, naquele rótulo que nos colocavam, a travesti era aquela que não era operada. E a transexual era aquela que era operada. E aí as transexuais operadas, que eram tratadas como travestis, ficavam extremamente ofendidas, pelo menos na sua maioria. Claro que tem suas exceções, né, gente, cabeça. Por outro lado, o que era ser travesti na década de 90, 2000, década de 80? Era ser marginal, era ser prostituta, era ser vagabunda. Nem todas eram, mas esse foi o rótulo que a mídia nos impôs. Você é travesti? Logo você não presta. Logo você é marginal? Isso é uma mentira. As televisões, especialmente a Rede TV, que nos deu tanta voz para debater sobre esse assunto, né, com a Luciana Gimenez, que acabei de vir de lá, inclusive, que eu estava gravando o programa Luciana by Night, você é homenageada desse programa, fiquei muito feliz, sempre nos deu muita voz. Mas o que aconteceu então? O que mudou de lá para cá? Pessoal, entendam isso. Para vocês respeitarem, vocês têm que entender. E é fácil. Travesti virou um termo muito pejorativo. De fato somos. Mas virou um termo muito pejorativo porque a mídia e tudo que aparecia sobre as trans naquela época era só assim, a travesti prostituta, a travesti que roubou o cliente, a travesti que espancou o cliente, a travesti vagabunda, era só isso que aparecia. Eram todas vagabundas? Não. Eram todas marginais? Não, nunca foram. Mas uma que aparecesse na mídia assim, já todas eram rotuladas dessa forma. Portanto, o conceito novo que nos traz hoje essa nova realidade é que todas nós somos trans. Não adianta espernear, querida, porque não tem mais esse negócio de trans e travesti. Não existe. Todas são trans. Umas operadas, outras não. E por que esse novo conceito surgiu? Porque a própria ciência já entendeu que
No caso de travestis que querem operar e não podem, ela deixa de ser uma trans porque ela não pode operar? Seja por questão de saúde, que é o meu caso, né? Porque eu tenho medo de ter um problema mais sério no coração, já que eu estou com um problema. Descobri quando fui tentar operar, inclusive. E é uma cirurgia muito invasiva. Eu tenho feito só cirurgias que não são tão invasivas, para eu não colocar minha vida em risco, e evito cirurgia que tenha anestesia geral. Com medo disso e por orientação do meu cardiologista, eu não operei por causa disso, tá? Tô respondendo de novo. Então, assim, o fato de eu ser impedida de operar por uma doença, né, um problema no coração, isso então me faz menos mulher? Sendo que ser mulher é uma coisa de cabeça, de gênero, de alma? Não é por fora. Não é o meu corpo, a minha genitália que vai definir se eu sou mais mulher ou menos mulher. E muitas trans, eu espero que hoje isso tenha mudado, já passaram por isso de achar que eu sou operada, se achando superior. Querida, pensar isso já mostra a inferioridade na alma. Então não tem nada disso. Tem muita trans que não opera por questões financeiras, é uma cirurgia cara. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo pode. E isso a gente pode expandir também para as trans que falam que são trans e não têm peito. Porque durante muito tempo nós, né, queridas, achávamos que só é mulher quem tem peito, quem colocou seio. Mas é aquela que não tem condições, ou aquela que está com problema de saúde e não pode passar por um procedimento cirúrgico. Ela deixou de ser mulher? Olha, gente, essa nova realidade está aí. E é melhor a gente se ajustar, é melhor a gente se adequar. Beleza? Então eu passei aqui para dizer que se você tiver dúvida sobre a questão dos pretos, não é negro, é preto e não é ofensa, é orgulho. Se você tiver dúvida em relação a nós que somos trans, não é travesti, porque travesti ficou um termo pejorativo que quer dizer vagabunda, marginal, tá ligado a tudo isso por culpa da mídia, mesmo que nós nunca tenhamos sido isso, a não ser uma meia dúzia. Não é justo que todas sejam taxadas como vagabundas, prostitutas, marginais, sendo que não são. Hoje nós estamos aí na mídia, mostrando que não é bem assim, né? Somos atrizes, Nani People, maravilhosa, Bárbara Aires e tantas outras, a Rogéria. Nossa, tem tantas que são maravilhosas, atrizes incríveis, né? E também nós somos esteticistas, nós somos professoras, nós somos psicólogas, nós somos médicas, jornalistas. Não somos mais apenas prostitutas. É prostituta quem quer viver da prostituição ou quem realmente não tem outra opção. E nos cabe respeitar, porque cada um sabe as dores e as delícias de ser quem é. Cada um sabe onde cala aperta. Tá bom? Vamos trocar essas ideias, porque isso faz a gente crescer e eu fico muito feliz de ter esse canal para que a gente possa esclarecer. Muito bom ter vocês aqui, muito bom saber que eu sou uma pessoa amada, querida e respeitada por boa parte. Nem todo mundo pensa assim, mas toda unanimidade é burra, então tá valendo e eu tô feliz assim mesmo. Um grande beijo para vocês, espero ver vocês num outro conteúdo. Se você não se inscreveu nesse canal ainda e quiser me dar essa força, aproveita agora esse momento, tá? Deixa seu like também, porque essa interação é importante. Agora, mais importante do que tudo isso é o seu comentário, porque eu preciso saber o que você pensa. Você é um termômetro para eu medir se eu estou no caminho certo, tá bom? Tchau, pessoal.